Nessa videoaula nós vamos falar sobre os raios notáveis que atingem um espelho esférico. Esses raios notáveis, eles são úteis porque é através dele que a gente vai fazer posteriormente a construção de imagens em espelhos esféricos. Vamos começar então. Todo raio de luz que ele incide paralelamente ao eixo principal do espelho, ele vai passar numa direção que passa pelo foco. Então lembrem disso. Tudo que incide paralelo ao eixo principal do espelho, ele vai ser refletido passando pelo foco do espelho. Então, se você tiver um espelho côncavo, está aqui o nosso espelho côncavo, seu eixo principal e seus principais elementos, né? Aqui o foco no ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Então, o que você vai ter? Os raios de luz que chegam paralelos a esse eixo principal, eles são refletidos de maneira a passar pelo foco desse espelho, como a gente pode perceber. E aí um detalhe que eu devo dizer agora para vocês é que quando nós temos um espelho côncavo, o centro de curvatura e o foco do espelho, eles vão ficar na frente do espelho. Como eles vão ficar na frente do espelho, os raios, eles vão, nesse caso aqui, desse raio notável, eles vão passar realmente pelo foco do espelho. Por quê? Porque no próximo caso, que é o caso de um espelho convexo, no espelho convexo, nós temos então que o seu centro de curvatura e o seu foco, ele vai ficar dentro do espelho. Como o centro de curvatura e o foco ficam dentro do espelho, nós não vamos ter o raio de luz passando exatamente pelo foco. Por que ele não vai passar pelo foco? Porque o foco está dentro do espelho. Como é que o raio de luz vai entrar no espelho? O que vai acontecer nesse caso? No caso de um espelho convexo, todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, ele é refletido de modo que o seu prolongamento passa pelo foco. Então aprendam isso. Quando a gente trabalha com espelho côncavo, o raio de luz realmente vai passar ou pelo centro de curvatura ou pelo foco. Quando a gente trabalha com espelho convexo, o que passa pelo foco ou pelo centro de curvatura, que a gente ainda vai falar do centro de curvatura, o que passa não é o raio em si, mas é o prolongamento dele. Então, como eu disse, no caso de um espelho convexo, todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, ele é refletido de modo que o seu prolongamento ele passa pelo foco. Então aprendam, em todo espelho, seja ele côncavo ou convexo, o raio de luz que chega paralelo ao eixo principal, ele é refletido de modo a passar pelo foco, seja o próprio raio, no caso de um espelho côncavo, seja o prolongamento dele, no caso de um espelho convexo. O segundo raio notável que a gente vai trabalhar é o que diz que todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco, ele se reflete paralelamente ao eixo principal. E isso nada mais é do que uma consequência do princípio da reversibilidade dos raios de luz. Se tudo que chega paralelo é refletido passando pelo foco, então tudo que chega pelo foco é refletido é refletido de maneira paralela ao eixo principal. Então, para o caso de um espelho côncavo, está aqui o espelho côncavo, seu eixo principal, seu vértice, centro de curvatura e o foco no ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice. Aí você tem que os raios que chegam passando pelo foco, eles são refletidos de maneira a saírem paralelos ao eixo principal. Então aqui outro raio chegando pelo foco também é refletido de maneira paralela ao eixo principal. No caso de um espelho convexo, a gente vai ter o caso do prolongamento, como eu falei. Ó. Temos aqui um espelho convexo, o eixo principal, seu vértice, seu centro de curvatura e seu foco. Então o que você vai ter? Se nós tivermos um raio de luz que ele incida no espelho, de maneira que o seu prolongamento passe pelo foco, lembrem que no caso de espelho convexo é o prolongamento que eu tenho que trabalhar com ele, tudo que chega de maneira que o prolongamento passe pelo foco de um espelho convexo é refletido de maneira paralela. Então, esse outro raio de luz que chegou de maneira que o prolongamento passa pelo foco, ele também é refletido de maneira paralela por causa do que eu falei, porque no espelho convexo, o foco e o centro de curvatura, eles estão dentro do espelho. Bem, em seguida, todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura, então todo raio de luz que passa pelo centro de curvatura, ele reflete-se sobre si mesmo. Dessa maneira, então, se nós pegarmos um espelho côncavo,
aqui com o seu eixo principal, seu vértice, seu centro de curvatura e seu foco. Então, todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura se reflete sobre si mesmo. Esse aqui chegou incidindo, passando pelo centro de curvatura, logicamente ele vai ser refletido sobre si mesmo. Por que ele reflete sobre si mesmo? Porque na hora que ele passa pelo centro de curvatura, ele vai atingir o espelho esférico de maneira perpendicular àquele ponto do espelho esférico. Então, como ele atinge de maneira perpendicular ao espelho naquele ponto, ele é refletido sobre si mesmo. No caso de um espelho convexo, então a gente não vai ter o raio passando pelo centro de curvatura. A gente vai ter, no caso de um espelho convexo, o prolongamento do raio, como a gente pode perceber, passando pelo centro de curvatura. Então, se no espelho convexo um raio incide de maneira que o seu prolongamento passa pelo centro de curvatura, ele será refletido sobre si mesmo, como a gente pode observar nas imagens. Bem, para a gente finalizar a questão dos raios notáveis, todo raio de luz que incide no vértice do espelho, ele se reflete de maneira simétrica em relação ao eixo principal. Então vamos começar pelo espelho côncavo, como sempre eu começo por ele. Está aqui o espelho côncavo, o seu eixo principal, o foco, o seu centro de curvatura, o foco não, o seu vértice eu marquei primeiro, o seu centro de curvatura e o foco no ponto médio entre eles. Se nós tivermos um raio que ele incide exatamente no vértice do espelho, de modo a formar um ângulo θ com o eixo principal, esse raio ele vai ser refletido de maneira a também formar um ângulo θ com o eixo principal. Isso aí é decorrência lá ainda dos espelhos planos, né, onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vai funcionar igual aos espelhos planos no caso de incidir no vértice. Bem, então o que a gente percebe? Como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, no caso aí comparando com o eixo principal, com isso então a gente vai ter que esse raio refletido, ele é refletido de maneira simétrica em relação ao eixo principal. No caso de um espelho convexo, também é do mesmo jeito. Está aí o espelho convexo com os seus elementos, que nós já conhecemos. Esse raio de luz ele vai incidir no vértice do espelho, formando um ângulo θ com esse vértice. E ele será refletido, formando também um ângulo θ com esse mesmo espelho. Bem, então na verdade o que a gente tem que entender? Nós temos que aprender que são 4 raios notáveis. O primeiro, tudo que chega paralelo ao eixo principal, ele é refletido de modo a passar pelo foco ou de modo que o prolongamento passe pelo foco. O segundo, tudo que chega passando pelo foco ou passando pelo o prolongamento passando pelo foco é refletido de maneira paralela ao eixo principal. O terceiro, tudo que incide ou passando pelo centro de curvatura ou de tal maneira que o seu prolongamento passe pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. E o quarto, todo raio que incide no vértice do espelho é refletido de maneira simétrica em relação ao eixo principal. Bem, vamos fazer aqui uma questãozinha simples para a gente treinar este assunto. Da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As afirmativas a seguir se referem a um espelho côncavo. A primeira, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal se reflete e passa pelo foco. É para a gente dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Bem, nós sabemos que se eu tenho um espelho côncavo, está aqui o espelho côncavo com os seus elementos, então nós sabemos que todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco do espelho. Então a primeira afirmação, ela é verdadeira. A segunda afirmação, todo raio que incide ao passar pelo centro de curvatura se reflete sobre si mesmo. Então do mesmo jeito, se eu tenho aqui um raio passando pelo centro de curvatura, ele será refletido sobre si mesmo, como nós já sabemos. Dessa forma, então, a segunda afirmação também é verdadeira. A terceira afirmação, todo raio que incide ao passar pelo foco se reflete sobre o eixo principal. Então nós vamos ter agora um raio incidindo, passando pelo foco, e nós sabemos que nesse caso, realmente, ele vai ser refletido, só que ele vai ser refletido de maneira
paralela ao eixo principal. E a questão não fala em paralela, a questão fala em sobre o eixo principal. Dessa forma, então, a terceira afirmação ela vai ser falsa, né? Bem, estão corretas. Como a gente pode perceber, apenas a 1 e a 2 estão corretas, de maneira que o item verdadeiro é o item B. Segundo exercício, da Unisantos de São Paulo. O uso direto da energia solar tem vários atrativos, tais como a renovabilidade quase infinita e a baixa proporção de impactos ambientais. Uma forma de aproveitar a energia solar é o uso de coletores térmicos parabólicos. Você pode perceber aí na imagem um coletor térmico parabólico, que é um forno solar chamado. Esse coletor parabólico ele vai receber a luz solar e vai concentrar essa luz solar na panela, de maneira a fazer ferver, a fazer cozinhar os alimentos que tiverem nessa panela. Bem, examine as afirmações. É para a gente também dizer o que é verdadeiro e o que é falso. A primeira, um feixe de luz paralelo ao eixo principal, ao refletir, converge para o foco do espelho parabólico. É exatamente isso que acontece. O que vai acontecer? Os raios solares eles vão chegar de maneira paralela ao eixo principal do coletor parabólico e eles serão refletidos passando pelo foco. Como a gente coloca a panela exatamente no foco do espelho parabólico, né? Então todo esse raio solar vai ser concentrado na panela e vai fazer o alimento ferver, o alimento cozinhar. Portanto, a primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação, que não tem muito a ver com o nosso conteúdo, mas é coisa que a gente já viu, a energia térmica propaga-se do Sol à Terra através de correntes de convecção. Nós sabemos que isso é falso. Na verdade, a energia térmica chega do Sol até a Terra através da irradiação. Se lembrem que apenas a irradiação ela é capaz de atravessar o vácuo que existe entre o Sol e a Terra. As correntes de convecção elas não se propagam no vácuo. Então não tem como a energia térmica, a energia do Sol, chegar do Sol até a Terra por corrente de convecção. A terceira afirmação, a panela utilizada deve ser revestida de tinta preta para absorver melhor a energia radiante. Isso também é verdadeiro e nós já estudamos esse assunto. Nós vimos que tudo que é preto, ele absorve melhor a energia radiante, ele esquenta mais facilmente. Então, se a panela for preta, melhor ainda. Portanto, então, dentre as afirmações, apenas estão corretas, como a gente pode perceber, a 1 e a 3, de modo que a resposta correta é o item C. Chegamos ao fim dessa videoaula, onde nós falamos aí sobre os raios notáveis que atingem um espelho esférico e, claro, a sua utilidade para o estudo dos espelhos.